Boa noite, juntos mais uma vez aqui no Noite e Companhia. Hoje eu vou falar sobre o intrigante mundo das pessoas narcisistas. O que está por trás dessa característica e como ela influencia relacionamentos interpessoais? O assunto é interessante e por isso nós vamos ter 2 vídeos sobre o narcisismo. Eu acho melhor assim gravar 2 vídeos e 2 vídeos mais curtos do que fazer um vídeo muito longo que acaba ficando cansativo. A gente vai explorar aí o mundo dos narcisistas. Seja bem-vindo ao Noite e Companhia. Amor próprio em excesso. Isso é narcisismo. Ele é um traço de personalidade onde o sujeito busca admiração o tempo todo. Esse sujeito não tem a mínima empatia com relação aos sentimentos e às necessidades dos outros. Essa característica tem suas raízes na mitologia grega, onde Narciso, que era um jovem de grande beleza, caiu perdidamente apaixonado pela sua própria imagem refletida na água. Mas no contexto psicológico, o narcisismo é entendido como parte de um espectro que vai desde traços saudáveis até um transtorno de personalidade narcisista mais severo. Pessoas com traços narcisistas normalmente têm uma crença exagerada em sua própria importância. A necessidade constante de atenção e validação é uma outra característica, O narcisista faz exploração interpessoal para atingir os seus objetivos. Empatia não existe para ele. E ainda tem uma tendência de subestimar as realizações dos outros. Eu lembro que na época que eu dirigia uma universidade, existia um funcionário que era narcisista, mas em grau elevadíssimo. Era um cara insuportável. Na ocasião eu procurei a diretora do departamento de psicologia para tentar entender como é que funcionava a cabeça de uma pessoa assim. Eu lembro que ela me disse uma coisa muito interessante, que algumas características narcisistas não significam automaticamente um transtorno de personalidade. Mas quando esses traços interferem significativamente nas relações interpessoais e no funcionamento diário da pessoa, isso pode ser indicativo de um problema mais sério. E era justamente o caso desse funcionário. Ela também disse que o diagnóstico e a compreensão do narcisismo devem ser feitos somente por profissionais de saúde mental. Mas nessa conversa eu pedi a ela que me falasse sobre as características típicas do comportamento narcisista. Eu não tinha, naquela época, nenhuma dúvida de que essas características poderiam ter intensidades diferentes. Mas o meu interesse era em alguns traços associados a esse tipo de comportamento. A aula que ela me deu foi ótima. Ela começou falando sobre a autoestima exagerada. Ela diz que o narcisista tem uma visão inflada dele mesmo. E muitas vezes ela vem acompanhada por uma crença de que são visões especiais e únicas que precisam ter admiração constante, que acaba se tornando uma busca até insaciável, por elogios, por admiração e reconhecimento. Ela comentou também que pessoas narcisistas frequentemente estão buscando uma validação externa para poder sustentar e legitimar a sua autoestima. Lembro também que ela me falou que o narcisista tem dificuldade em considerar ou se preocupar com os sentimentos e as necessidades dos outros.
Pessoas narcisistas tendem a colocar as suas próprias necessidades e desejos acima de todas as pessoas. E aí, eles acabam utilizando os relacionamentos para atingir objetivos pessoais sem ter nenhuma consideração com relação aos impactos que possam atingir outras pessoas ou que outras pessoas acabam recebendo, né? Isso pode incluir a manipulação e a busca de vantagens. Agora, uma coisa que eu observo logo numa pessoa narcisista são as fantasias de sucesso, né? De um sucesso ilimitado que essas pessoas têm. E nessas fantasias, a gente percebe claramente a ânsia pelo poder. A vontade de brilhar o tempo todo, em vez de se apagar um pouco para deixar as outras pessoas brilharem, também acontece. E isso sem falar no amor ideal que elas têm por elas mesmas. O narcisista também tem uma tendência em alimentar fantasias grandiosas sobre conquistas futuras, sobre poder, sobre aparência física e até mesmo com relação a relacionamentos ideais. Em um ambiente de trabalho, quando você vê uma pessoa com uma necessidade constante de se destacar e ser percebida como superior aos outros, é bom abrir o olho. Pessoas assim muitas vezes provocam comportamentos competitivos. Elas buscam a comparação o tempo todo e têm uma enorme dificuldade para aceitar críticas. Os narcisistas, eles entram logo na defensiva, né? Quando acontece alguma coisa que ele percebe como crítica, mesmo se elas forem construtivas. Esse tipo de pessoa interpreta a crítica como uma ameaça à sua autoimagem elevada. E essa autoimagem é tão elevada que o narcisista não consegue se relacionar com ninguém em profundidade, porque o foco dele está mais na satisfação das próprias necessidades. E aí ele não consegue estabelecer um envolvimento emocional real com outras pessoas. Esse funcionário sobre o qual eu conversei com a diretora do departamento de psicologia tinha uma inveja danada diante apenas da expectativa de alguma outra pessoa ser tratada de maneira especial ou única, independente da situação. Engraçado é que ele pensava nele o tempo todo e não tinha nenhum respeito pelas normas de convivência e nem pelas necessidades das outras pessoas com as quais ele convivia. Para ele, só valiam as suas próprias regras. Mas como é que uma pessoa vira narcisista, né? Eu andei pesquisando, lendo alguns livros sobre o assunto e vi que uma das coisas que está na origem desse comportamento narcisista são as experiências de infância de uma pessoa. Tem algumas teorias que sugerem que a falta de empatia dos pais pode contribuir muito para o desenvolvimento do narcisismo. Porque se uma criança não recebe empatia e validação emocional, ela pode internalizar a ideia de que as suas próprias necessidades são mais importantes do que as das outras. A questão da superestimação ou desvalorização excessiva também contribui bastante. Você vê que pais que começam a superestimar constantemente a criança, sem dar para ela uma visão realista das suas habilidades, ou até mesmo o contrário, né, quando eles desvalorizam essa criança constantemente, eles podem influenciar o desenvolvimento de uma autoimagem distorcida. A realidade é que as crianças frequentemente aprendem através da observação do comportamento dos seus pais e de outras pessoas com as quais convivem, sobretudo da família, né? Se os pais têm comportamentos narcisistas, a criança pode achar que isso é super normal.
Mas hoje o que a gente está vendo muito, sobretudo aí nas redes sociais, é a cultura da celebração do indivíduo, né? E uma coisa é certa, nas sociedades que costumam enfatizar a individualidade e a busca pelo sucesso a qualquer custo, todos esses traços narcisistas podem ser encorajados e recompensados. E tem outra coisa, né? Os ambientes que valorizam a competição, eles acabam contribuindo aí para a manifestação de comportamentos narcisistas. A gente observa também que a exposição de figuras públicas ou de personagens na mídia que costumam mostrar comportamentos narcisistas acabam influenciando as atitudes e os comportamentos das pessoas, especialmente aqueles mais jovens. Agora, quando uma pessoa é recompensada por comportamentos narcisistas ao longo da sua vida, seja em ambientes acadêmicos, no trabalho, na família ou até em grupo de amigos, isso pode promover a perpetuação desses traços. É claro que existem dezenas de situações que podem levar pessoas a um comportamento narcisista. E isso é o que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Oh,